Monde Edu, beleza? Eu sou a Dani Bressan, estamos no Mundo Português. Hoje nós vamos falar de literatura, vamos finalizando as aulas de literatura. Se vocês não assistiram as outras, faz favor assistir. E hoje nós vamos falar do quê? Vamos falar do movimento de contracultura e também da poesia e prosa contemporânea, tá certo? Toca a vinheta! Muito bem, meus queridos, o movimento de contracultura no Brasil já foi questão de prova, abre o olho. Ele é um movimento não só literário, mas ele é um movimento musical, um movimento artístico de forma geral. Esse movimento que está mais ou menos entre 60 e 70 também, ele tem muito, mas muito de característica musical. Nós temos expressões que também apareciam antes, que nem Arnaldo Antunes, Os Mutantes, Secos e Molhados. Entra aí nesse caso aquele movimento do tropicalismo. Esses movimentos são chamados de contracultura porque eles vão contra um padrão estabelecido na época. São movimentos de reflexo político, de reflexo histórico e social no Brasil. No mundo inteiro nós temos movimentos de contracultura nesse período. Aqui no Brasil nós conhecemos bastante o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso. Mamilo! E por que é importante falar deles na literatura? Porque isso aí, essa parte da prova de vocês, vai ser reflexo nesses movimentos. Se eu não entendo esse movimento de contracultura, se eu não entendo essas questões ideológicas, históricas, sociais, eu não consigo fazer algumas associações nas letras de músicas desses movimentos. Então, para ficar bem claro, o movimento de contracultura, ele é, acima de tudo, um movimento de reflexo do que está acontecendo no cotidiano, no país, nesse momento. Nós temos aqueles anos de chumbo que nós chamamos, que são os anos da ditadura. Era proibido falar algumas coisas. E transgredir tudo isso que acontece é ir contra a cultura. Queridos, tá com dúvida na questão histórica? Tá lá, assiste lá a aula do meu colega excelente, sensacional, o Bussunda. Assiste a aula de ditadura e vocês vão entender e fazer toda essa relação do contexto histórico aí. As mensagens que nós temos nos textos desse período não são mensagens tão explícitas, ou seja, nós temos um pedaço aí da música, um pedaço da letra, um momento da letra, um momento, uma parte. Chega! Ok, o que mais? Vai. Que te dá a dica de que eu tô falando do movimento de contracultura. Mas se vocês não têm conhecimento, digamos que chegou na hora da prova, eu não sei ver, eu não consigo ver, vai de novo onde eu sempre digo, vai até a fonte, cuida da data de publicação, cuida do nome do que está sendo publicado, os autores daquilo que está sendo publicado. Quando se trata de letra de música ou de poesia desse momento, é muito melhor a gente ir à fonte e já estabelecer essas conexões. A grande palavra ou as grandes expressões para esses movimentos de contracultura, porque são movimentos, né, são vários, nós podemos dizer o quê? Que são os desafios da norma, os desafios com a linguagem e, mais uma vez, o grande desafio político na época de se expressar. Passado esse momento eufórico, nós entramos em outro período da literatura e aí, gente, é o grande destaque da literatura que dura até hoje, até os dias atuais. Eu estou falando da prosa e da poesia contemporânea. Quando nós falamos em prosa ou poesia contemporânea, ou ainda vocês podem encontrar o nome tendências contemporâneas, nós estamos falando de tudo aquilo que foi escrito a partir, e isso tudo é mais ou menos, tá, gente? A partir de 1990. Volto a repetir, é lógico e evidente que nós temos momentos da literatura anteriores e que se encaixam nesse movimento, nesse momento da prosa contemporânea. Mas nós podemos considerar, a partir de 90 é contemporaneidade. Hoje, quando nós temos uma literatura atual, hoje, do cotidiano, nós temos outro nome ainda, que nós vamos chamar de literatura pós-moderna. Iniciando então essas tendências contemporâneas, vamos colocar alguns padrões para a prosa, sobretudo. Os grandes destaques da prosa contemporânea é o homem e a sociedade. Por quê?
A partir daí nós temos uma ideia, uma visualização melhor do que são os grandes centros e este homem perdido em meio a estes grandes centros. Como que eu vou reconhecer que essa tendência é contemporânea, que essa tendência é pós-moderna, que eu estou lendo na prova do Enem um texto que tem essas características? Existem alguns detalhes que podem ser questão de prova, gente, cuidado. A grande sacada dessas questões, dessas literaturas, é a fragmentação. Vocês podem ter na prova a palavra fragmentação, literatura de caleidoscópio, vocês podem ter na prova ainda a palavra mosaico ou ainda uma prosa videoclíptica. Do que eu estou falando? Eu estou falando exatamente daquela literatura que eu pego vários quadros, várias personagens, várias cenas em vários momentos diferentes e acoplo tudo junto. Por que isso? Porque o humano, o ser, o homem é presente no mundo assim. A literatura desse momento reflete o homem, que é o quê? Um homem fragmentado, um homem pós-moderno, o homem deslocado muitas vezes no seu meio. Para nós termos uma ideia do que eu estou falando, vamos pensar o seguinte: pensem na cidade de São Paulo, pensem no centro de São Paulo, pensem em tudo que aquele centro pode oferecer. Nós temos igrejas, shoppings, pessoas, carros, ruas, viadutos. Chega! É uma série de elementos e o homem está ali, no meio de tudo isso. Não podemos nos esquecer também que a literatura desse momento pode também ser uma literatura intimista, mas sempre lembrando que é um homem que se analisa frente a esses grandes centros, que é o que nós vamos chamar dos conflitos humanos. Esses conflitos humanos que muitas vezes dominam os homens, que muitas vezes pegam esse homem e esmagam. Smash. Queridos, há muita coisa para se falar sobre a prosa contemporânea, sobre a literatura pós-moderna, que é essa de hoje, com essa linguagem de hoje. Mas nós não podemos nos esquecer. Na hora da prova, eu quero que vocês, com muita calma, ao lerem toda a questão, lembrem que tipo de linguagem está sendo usada, qual é o meio que está sendo usado para expressar este homem, para expressar essa personagem. Uma coisa importante desse tipo de literatura é o ambiente. Isso é muito importante. Ou o ambiente é urbano, ou o ambiente é a casa desse homem, o apartamento desse homem, onde ele mora, o seu escritório, o seu trabalho. Ou o ambiente, olha que sinistro, é dentro dele mesmo. Bom, se nós estamos falando de urbanidade, se nós estamos falando de seres humanos, se nós estamos falando de grandes centros, nós não podemos deixar de falar da violência. Ó o pau quebrando, eita boa! A violência humana trazida para a literatura em forma de uma linguagem bastante ácida, de uma linguagem bastante coloquial, de uma linguagem muito agressiva, é questão de prova, é questão da prosa contemporânea e também pós-moderna. O uso de palavrões, os diálogos, tudo isso vai representar essa poesia. É você que financia essa merda aqui! A agressividade, o animalismo dos homens, essa coisa selvageria. Aponta agora! Aponta agora! Aponta agora! Daí nós temos grandes destaques. O grande destaque, na verdade, eu vou considerar o grande destaque. Quando nós falamos dessa literatura, não sou eu que estou considerando, é brincadeira, nós estamos falando do grande autor, vivo ainda também, a maioria desses autores são vivos. Estou falando de quem? Eu estou falando de Rubem Fonseca. Rubem Fonseca é lá o nosso delegado, é o autor da violência, da agressividade, dos conflitos humanos. Ganha-se muito destaque também João Gilberto Noll, Patrícia Mello também com a violência, Luiz Rufato com essa questão da cidade, da fragmentação. E hoje, se nós tivermos que falar de literatura atualmente, hoje nós temos essa literatura voltada bastante para o cotidiano e aí ganha-se destaque o quê? Vamos colocar um destaque aí em duas obras bem conhecidas nossas, Cidade de Deus. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. E Tropa de Elite. Pede pra sair! Pede pra sair! São obras que traduzem o cotidiano. Claro
em momentos diferentes, né? Cidade de Deus nós temos lá 60, 70, mas aqui em Tropa de Elite nós já temos um cotidiano mais atualizado. Mas são 2 livros que exploram bem este lado violento, este lado urbano. Essa temática, meus queridos, nós não víamos com muita frequência na literatura. E para falar a verdade, essa temática nem era expressivamente mostrada para nós. E por que não se fazem mais literaturas, romances, poemas como antigamente? Porque, queridos, vamos pensar o seguinte: hoje, qual é a necessidade? Como é que a literatura vai expressar? Porque a literatura é uma expressão de arte. Como eu vou representar a realidade? Porque a arte, de certa forma, ela é uma expressão do que é a vida. Ela é uma representação do que se vive. Nada mais representativo da atualidade do que a violência. Agora não esqueçam, não é só disso que vive essa literatura. Dentro das tendências contemporâneas, dentro da literatura pós-moderna, nós também temos os conflitos familiares, as relações de imigração, pessoas que vêm com outro destino para o Brasil, essas relações familiares de imigrantes. Toda essa relação é explorada na literatura em forma de conflitos humanos, uma análise psicológica. Então tudo que já foi feito na literatura, desde o quinhentismo até os dias atuais, tudo isso vai ser explorado também nessa literatura pós-moderna, de maneira ainda mais eficaz. Porque o homem de hoje, o leitor de hoje, ele se vê nessa literatura. Ele pega o livro e diz: oh, isso parece que acontece na minha cidade. É essa a ideia, explorar uma realidade vivida. What the fuck? Meus queridos, essa aula está terminando, infelizmente. Eu também acho. Tô vendo a tua carinha de triste aí, tá? Não precisa ficar triste. Gente, não esqueçam, falamos hoje da poesia e falamos da prosa, falamos dos movimentos da contracultura. Não esqueçam, predomínio na contracultura da poesia. Lembrem de assistir essa aula de novo umas 20 vezes se precisar, porque vai cair uma questão lá no Enem. Outra coisa, gente, por favor, prosa e poesia contemporânea, tendências contemporâneas e pós-modernidade, é o homem urbano, é o conflito, é a análise psicológica, é a violência, é tudo que a sociedade hoje nos dá para transformar em arte, para transformar em arte literária, tá certo? Eu vou nessa, mas vocês fiquem aí, foco no Enem, Mundo Edu, Mundo Português. Eu sou a Dani Bressan, um grande abraço para vocês. Tchau! Tá aí ainda? Faz favor então, meu querido, vai ali, ó, vai ali, se inscreve no canal, certo? Se inscreve no canal, dá um like lá e compartilha, aproveita e compartilha com teus amigos, irmãos, amigos, cachorros, quem vocês quiserem. Faz favor, faz aí, tô te esperando, tá fazendo? Ó, se inscreve no nosso canal do YouTube, tá certo? Não vai se arrepender.